No longínquo 2019, a Disney anunciou que iria transformar a animação mais icônica da sua história num live action. Branca de Neve, princesa mais querida do velho Walt, inspirada na clássica história dos irmãos Grimm, ganharia vida novamente nas telas em 2025. A partir daí, uma sucessão de más decisões levou os estúdios do Mickey a ficar com a cara de pateta. Semana passada, o filme teve sua estreia mundial e esse tem sido o assunto mais comentado sobre Hollywood. Mesmo assim, as salas de cinema estão completamente vazias e a bilheteria foi um desastre. Mas o que é que deu errado? E por que é que eu considero esse filme a obra-prima woke e o canto do cisne de uma cultura que está saindo de cena melancolicamente? E você vai ouvir aqui algo que ninguém falou ainda. Tudo isso você vai ver aqui neste Cine Quinto. Corta! Antes de continuar, eu devo avisar que esse programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco. Mas, vou te dizer, hein, não precisa nem assistir esse negócio, espera sair no streaming aí, porque, pelo amor de Deus, você não vai perder nada. Olá, meus cinéfilos elementares, estamos de volta com mais um Cine Quinto, obrigado pela sua audiência. Não deixem de dar joinha, de comentar, que isso é muito importante pra gente, de compartilhar também. E o comentário sobre o último programa do filme Quem Quer Ser o Milionário foi do Vladimir de Jesus. Ele comentou o seguinte: quase que o Felipe não fala da dancinha. A música de encerramento chegou a fazer certo sucesso. Não só fez certo sucesso, como ganhou o Oscar. É a J-Ho. A minha esposa até falou, quando eu falei que ia ver esse filme, ela falou, uma hora depois de um tempo, ela falou, você não ia ver o J-Ho? Eu falei, que porra é essa? J-Ho? J-Ho? J-Ho. Eu nem sabia o nome da música, daí ela falou, não, a música lá, J-Ho. Então realmente fez sucesso. Eu acho uma musiquinha ok, assim, mas tudo bem, mas é legal, vai. Perto da Emília Pérez, né? Nem se compara. Se Emília Pérez vai, inclusive, com um abraço para o nosso editor. Um grande abraço. Eu vou comentar sobre a Emília Pérez agora em todos os episódios, só em homenagem a ele. Mas, finalmente, vamos falar do filme, o filme mais desesperado do ano, né? Porque você falar que é um filme esperado não é muito correto. E também as pessoas estavam esperando, mas com um certo desespero, né? O live action da Branca de Neve e os Sete Anões, que só ficou Branca de Neve, né? Nos Sete Anões ficou... bom, isso a gente vai falar durante o programa. O incrível é que esse filme já nasceu flop. Antigamente a gente falava, este livro, o livro que já nasceu clássico. Esse é um filme que já nasceu flopado, muito bom. Realmente é um feito, né? Não dá pra deixar de dizer que é um feito. Contrariando a todas as minhas expectativas, ele não contrariou as expectativas. Eu esperava que até eu poderia ver o filme e falar assim, não, a gente exagerou, realmente. Ninguém tinha visto, né, o filme. O filme, a gente só viu o que a Zegler tinha falado e o que umas poucas cenas, todos os problemas, as confusões, as altas gargalhadas, mas a gente não chegou a ver nada muito profundo do filme, né? Só um trailer ou outro. Eu ainda falei, pô, de repente os caras nos surpreendem. E não é que eles não nos surpreenderam, surpreendentemente, mas enfim, eu no meu indefectível otimismo, na minha inseparável esperança pela humanidade, achei que os estúdios Disney poderiam surpreender, pelo menos nas questões técnicas. Afinal, as pessoas mais talentosas do mundo trabalham em Hollywood, ainda mais na Disney, né? Mas não. O filme é feio, as músicas são inexpressivas, o roteiro é confuso, a fotografia é desastrosa, as atuações são de teatro escolar e o CGI dos anões, olha... Eu prefiro não comentar, porque qualquer play que você der em qualquer um dos vídeos na internet falando sobre esse filme, eles vão comentar do CGI dos anões. Então eu vou deixar para os outros, tá? Vamos tentar fazer aqui uma análise um pouco diferente, pelo menos, para que vocês já devem ter visto muito filme, muita gente falando sobre esse filme, né? Então eu vou tentar pegar aqui um aspecto meio lateral, mas que tem a ver com o filme e com a nossa realidade hoje, né? Aliás, eu tava vindo para gravar aqui hoje e ouvindo o Michael Knowles do Daily Wire e fiquei muito bravo, porque eu já estava com o roteiro pronto e ele falou uma coisa parecida com o que eu vou falar sobre esse filme ser uma condensação do nosso tempo, né? Ele é o auge da cultura woke, o auge que na verdade é o começo do fim, né? Sempre o pico ele está lá, a partir dali é só descida, ladeira abaixo. É assim, pelo menos a gente espera, né? Porque esse filme é uma unanimidade, não dá pra dizer que não é uma unanimidade. Tirando pessoas muito bem pagas pelos estúdios Disney,
e as completamente lobotomizadas, que essa aí a gente nem conta. Ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem apolítico, ninguém gostou do filme. Ninguém, assim, minimamente honesto gostou. O máximo que conseguiam dizer foi não era tão ruim quanto o pessoal tava esperando, achei que ia ser pior e tal, né? Teve uma menininha lá do Omelete que gostou, mas tadinha, né? Deixa ela também. Alguém pode gostar também, sinceramente. Acontece, né? Não vamos dizer que não pode acontecer. Mas, de acordo com os dados preliminares, a produção gerou apenas 43 milhões nos Estados Unidos, um pouco mais do que 44 milhões no resto do mundo, ou seja, totalizando 87,3 milhões de dólares. As projeções já pessimistas indicavam cerca de 100 milhões, mas esse número não foi alcançado. Com críticas negativas, como a minha aqui, e baixas avaliações nos principais agregadores de cinema, o desempenho do filme deve ser ainda mais negativo nas próximas semanas, especialmente considerando seu orçamento elevado, que foi 270 milhões. Meu Deus, 270 milhões os caras fizeram um filme desse. O que pode resultar em um dos maiores fracassos do ano, que, olha, já não tem sido assim, né? Um ano excelente para o cinema. Ainda assim, a gente já pode dizer que esse é o filme mais importante do cinema do século XXI. Como assim, Felipe? Pô, o filme mais importante? Ninguém gostou dessa porcaria. 2,2 pontos no IMDb, 43% no Rotten Tomatoes, isso quando eu olhei, tá? Não sei se agora pode ter mudado. Mas, na verdade, nem dá pra saber se ninguém gostou mesmo, porque ninguém assistiu, ninguém foi no cinema. Então, a gente não sabe se isso é só a opinião de muito pouca gente. Quer dizer, a gente sabe. Pouca gente assistiu, logo é a opinião de pouca gente. Acontece que esse filme é, desde o seu primeiro anúncio, o retrato desse pensamento decadente agora, graças a Deus, do identitarismo e o resultado dessa filosofia woke na prática. Eu não vou repetir tudo que o pessoal já falou aí, até porque o assunto está saturado. Eu vou tentar aqui fazer um paralelo, um case mostrando como o identitarismo, que acabou condensado no que a gente chama de cultura woke, que também todo mundo já está falando, né? Mas a gente aqui no Quinto Elemento foi um dos pioneiros a falar. Simplesmente esse negócio não funciona na vida real. A primeira característica do wokeísmo, por exemplo, é a falta de criatividade, né? Quando chegou já no auge desse identitarismo, desde que a cultura começou a tomar conta, seja em Hollywood, seja na indústria da música, por exemplo, mesmo nas empresas, via ESG, a inovação simplesmente desapareceu. Quando você aponta pessoas para cargos de liderança só pela sua identidade, o talento real desaparece. Daí o pessoal da meritocracia tem alguma razão. Eu não estou dizendo que todo mundo pode sair do nada e crescer e virar um Elon Musk, não é isso. Mas que algum mérito você precisa ter, mesmo que você não tivesse tido as mesmas oportunidades que outras pessoas, né? E aí, realmente, eu acho que a sociedade tem que dar uma balanceada nisso, de leve, tá? Não é para fazer que nem virou o negócio woke. Mas não tem problema se você fizer ajudar uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Só a meritocracia em si, sozinha, ela também é meio cruel. Agora, do jeito que estava fazendo no wokeísmo aí, cara, não dá, né? Era simplesmente a identidade. E o cara podia ter talento zero. E ele aparecia ali como o cara, porque tinha que ser ele. E, enfim, a gente tem até uma história aqui que circula de uma pessoa que a gente conhece, que tinha como funcionário numa empresa grande uma pessoa trans de uma determinada região, de uma determinada cor, de uma determinada religião, e que quando não estava fazendo o que tinha que fazer, e aí precisou trocar essa pessoa. E o CEO da empresa chegou e falou, não, mas a gente precisa achar uma pessoa da mesma cor, com a mesma religião, também trans, uma coisa super específica, assim. Então, o wokeísmo chegou nesse nível de loucura, né? E aí o resultado, obviamente, que acaba sendo pastiche de algo que já existe. A pessoa tem que imitar, já que ele não sabe criar, ele não é uma pessoa que chegou lá pelos seus méritos. E eu não estou dizendo que todos os que estão ali não têm méritos, tá? Alguns têm. Que fique claro isso, porque hoje também tudo você tem que explicar. Mas o resultado, se você deixa isso como uma regra, o resultado vai ser sempre um pastiche de algo que já existe. E isso é a Branca de Neve, um pastiche de um filme que já era consagrado, né? Não é à toa que o maior fracasso recente da Disney seja justamente o live action derivado do seu maior sucesso. E aqui o fracasso e o sucesso não estão ligados necessariamente à bilheteria, tá? Mas ao valor que o produto cultural tem. Então, mesmo que o primeiro Branca de Neve tivesse sido um fracasso de público, ele tem um valor cultural enorme, ele é lindo, ele é bem feito, ele tem uma técnica absurda para a época, ele revolucionou todas as técnicas de animação, foi a primeira animação de longa-metragem relevante. Então, todas essas coisas
ainda que ele não tivesse bilheteria, elas ainda estariam lá. E esse aqui é a mesma coisa. Sem bilheteria ou com bilheteria, ainda que ele tivesse explodido na bilheteria, ele é um filme muito ruim, mas muito ruim, porque ele não tem nada disso, e não só a inovação, a mensagem também é rasa, tudo é raso. Então, não é à toa que esse filme mais icônico também tenha sido o que sofreu mais modificações desde o início. O wokeismo, essa cultura, ela odeia tudo o que aconteceu antes dela, o que é antigo, o que é considerado conservador e coisa assim. Ué, Felipe, mas se foi o que mais mudou, como é que você fala que isso é sinal de falta de criatividade? Bom, eu vou usar aqui o exemplo que o Andrew Klavan sempre usa com o filme Men in Black. Talvez um dos últimos universos, né, cinematográficos realmente originais do cinema americano, né? Talvez tenha algum ou outro aí que a gente lembre, mas esse é um recente que foi uma novidade, né? O personagem era novo, mesmo que tenha vindo, acho que veio de quadrinhos o Men in Black, mas mesmo assim era uma novidade no mundo cinematográfico. Não foi uma coisa que, já é o número 2, 3, 4, se bem que depois veio o Men in Black 1, 2, 3, 4, enfim. Mas o primeiro foi uma coisa assim, novidade mesmo no ambiente cinematográfico. E aí nesse filme existe uma barata alienígena cujo nome é Edgar the Bug, que eles chamam, a barata. Só que na verdade esse nome é o nome do cara que ela mata, né? E usa a pele dele como disfarce. Então por isso o alien acaba sendo chamado de Edgar the Bug, mas é o Edgar. E ele nem tem nome no filme. Quer dizer, o Edgar tem, mas o Bug não tem, a baratinha não tem. O alienígena é uma espécie de barata gigante do outro planeta e que mata esse fazendeiro, né? E usa a pele como um traje grotesco, resultando naquele visual esquisito e andar desengolçado que ficou icônico no filme. O homem, Edgar, são as instituições que levaram anos para se estabelecerem e ganharem a confiança do público. Então, o homem, o cara que ama, o cara que tem uma esposa, tem filhos, não sei se no filme ele tem, mas enfim, é um cara que chora, ri, tem emoções. Uma pessoa, de verdade, ele acaba virando, né? E aí, quando você coloca isso como instituições, é uma instituição que foi construída com verdade, com alguma visão real da vida e do futuro, enfim, e ganhou a confiança do público, né? Isso serve tanto para a empresa, como a própria Disney, como para obras, né? O Star Wars, por exemplo, é uma obra que nasceu de um jeito normal, assim, de um jeito genuíno, né? E as pessoas gostaram genuinamente, os heróis da Marvel também, a Pequena Sereia e a Branca de Neve, né? Então todos esses nasceram de um jeito genuíno e depois foram invadidos, vamos dizer, por essa barata que vestiu eles como uma roupa desengonçada lá, que seria o Edgar, né? O Edgar homem seria a versão original dessas coisas, das empresas ou das animações, dos filmes, e o Edgar the Bug seriam os pastiches que lembram vagamente como a forma do homem, né? E a forma das obras, mas na verdade já não representam nada da essência do original. Ao contrário, o que fica do original são questões materiais, exteriores, ou seja, o cara tem a pele lá do Edgar, tem o olho, mas o olho meio torto, assim, né? Então, no caso da Branca de Neve, tem o vestido dela, amarelinho, com aquele negócio aqui. Algumas cenas filmadas foram ipsis literis criadas para ficar igualzinho o antigo. A nostalgia, o espelho, a maçã, todos esses aspectos exteriores, tirando a cor, né? Que ela não é mais branca, ela é latina. Eles mantêm, de certa forma. Então, mas são literais, né? A segunda característica do wokeísmo é a literalidade, a dificuldade das pessoas entenderem símbolos. Porque no caso da Branca de Neve 1, é tudo muito simbólico. A maçã não é bem uma maçã que você vai lá. Ela tem uma simbologia enorme. A própria madrasta não é uma pessoa, literalmente. Ela pode ser, inclusive, a mesma pessoa lutando contra os próprios defeitos, as próprias virtudes. Se você quiser saber mais, eu fiz um vídeo sobre a Branca de Neve, que é muito legal, aliás, fez um certo sucesso aí nas redes. Então, assista se você não assistiu, porque é muito bacana. Ali eu faço uma análise desde do começo, desde antes da história dos irmãos Grimm, até ela passar pela Branca de Neve e chegando nos dias de hoje, que eu não tinha visto o filme, mas a gente tem essa noção de como foi a história. Eu também não vou me aprofundar aqui nos símbolos, porque nesse vídeo eu já faço isso, tá? Mas, enfim, hoje em dia, com o wokeísmo, as pessoas perderam a capacidade de humor. Isso faz com que você pare de entender a ironia. Se você para de entender a ironia, você também para de entender a metáfora. Quando você para de entender metáfora, você para de entender os símbolos. E quando você para de entender os símbolos, tudo é literal. Então, a mocinha que limpou a casa do marido não é uma pessoa que está servindo ao próximo
por amor. Aliás, no caso, ela limpa a casa dos anões, né? No primeiro filme, e no segundo ela nem limpa, só com eles. Aí tem que ser todo mundo junto, porque é tudo só em comunidade. Tipo, todo mundo tem que dividir o trabalho igualmente. As mulheres não podem trabalhar mais que os homens na casa. A questão é que os símbolos, naquela época, eram muito mais simbólicos. E hoje, é simplesmente, ela precisa ser empoderada, e a luta dela tem que ser uma luta mesmo. Tipo, sair na porrada com os caras, entendeu? Não é uma luta interior de você querer ser melhor, de querer ser uma pessoa. Porque mesmo no primeiro, o príncipe também é uma luta simbólica. Não é necessariamente, apesar do homem ter uma força física superior à da mulher em geral, ali também é uma expressão do masculino, não uma expressão de um príncipe que é o filho de um rei e que está ali representando. Também porque o símbolo tem essas camadas, né? Mas para a criancinha ali, ela vai ver como símbolo mais ou menos próximo do que ele é. A maçã é maçã. Mas para uma pessoa já crescendo, aqueles símbolos dentro da criança já vão causar algo muito maior no seu imaginário, que hoje em dia é tudo muito literal. Então o wokeísmo faz com que as coisas sejam literais. Por isso que você não pode falar, nossa, a coisa está preta, nossa, uma nuvem negra surgiu aqui. O cara já não entende, já entende isso como uma ofensa aos negros de pele negra, coisa que não tem nada a ver. Aí vira aqueles absurdos do tipo, criado mudo tem a ver com a escravidão, uns negócios assim que não tem nenhuma ligação com o passado mesmo, com a origem dessas palavras, e pior, não tem nenhuma ligação com a realidade, e eles acham que tudo bem, porque o importante é você mostrar para o mundo como aquelas coisas aconteceram e como a gente precisa retribuir agora tudo isso. E aí acaba acontecendo nesse universo que a gente está vivendo e que ninguém aguenta mais, né? Só os maluquinhos que continuam nessa parada. Mas as eleições do Trump mostraram que a população em geral já está bem de saco cheio disso. Inclusive, muita gente de esquerda votou no Trump. Então, negros votaram no Trump, aumentou muito. Latinos, já que a gente está falando da Branca de Neve latina, né? Então, assim, é uma coisa que as pessoas já estão começando a ficar bem de saco cheio, né? Então, o wokeísmo é o resultado da soma de vários fatores que acabaram culminando na cultura atual e que, nesse momento, está se transformando, e eu acho que sem volta. Eu acho que, realmente, essa cultura está em declínio. Claro que não vai acabar amanhã. A gente fala isso, o pessoal fala, então você quer dizer que acabou, que ninguém mais vai fazer nada? Não, óbvio que não, né, cara? Não é assim que funciona. A cultura, ela tem um tempo para se transformar. Um monte de gente vai ter uma resposta a isso. Os woke vão levantar, vão querer tomar a cultura de volta. É que a grande maioria das pessoas já percebeu. Então, como todas as culturas, elas são cíclicas, e essa é uma delas, e tá realmente em decadência. Esses elementos que fizeram a cultura woke são o materialismo, né, que se seguiu ao iluminismo, né, que é mais antigo, né, ainda, e resultou nesse anticristianismo ocidental que a gente vive até hoje. E o marxismo, né, que também é materialista, que resultou em Gramsci e na Escola de Frankfurt, e que foram ativos na mudança da cultura de massas que resultaram no wokeísmo. Tudo isso parece estar muito longe de um simples filme flopado de 2025, mas não tá. A Branca de Neve é um símbolo perfeito para a gente ilustrar essa transformação cultural, especialmente do começo do século XX para hoje. Vamos ver Gramsci, por exemplo. O Antônio Gramsci foi um filósofo, político e teórico marxista italiano do início do século XX. O seu pensamento é uma das bases da esquerda moderna e ele é especialmente conhecido por desenvolver o conceito de hegemonia cultural, que é o que o wokeísmo acabou fazendo, tá? Gramsci dizia que a dominação de uma classe sobre outra não se dá apenas pela força ou pelo controle econômico, mas também pelo controle das ideias, valores, crenças e instituições, como a igreja, a mídia, a escola e a cultura. A classe dominante impõe a sua visão de mundo como se fosse natural ou comum a todos. Ou seja, o que ele está dizendo aí é que até o cristianismo, esse pessoal, isso tudo que eles dizem que é uma verdade com V maiúsculo, não existe. A verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Isso só é uma verdade, as pessoas acreditam que é verdade, porque isso é imposto culturalmente. Se a gente fizer a nossa cultura, a gente vai conseguir impor isso. E a gente está vendo hoje, com o declínio disso tudo, que não é verdade, porque a verdade com V maiúsculo existe e ela vai se impor. No longo prazo, ela sempre vai se impor, né? Então, mas isso faz, segundo Gramsci, com que as pessoas aceitem a posição social sem questionar, ou seja, os pobres só são pobres porque tem toda essa cultura e eles aceitam isso de cabeça baixa. Se não fosse o cristianismo, a cultura ocidental, nada disso aconteceria, eles poderiam fazer a revolução.
A Branca de Neve de 1937, então, seria a voz dessa classe opressora, por exemplo, cristã, pró-família, pouco ligada à luta de classes e às coisas da política do dia a dia. Não é à toa que a Branca de Neve 2025 fala de lutas de classe, mas fala explicitamente, tá? Não é um negócio assim escondido. Ela fala disso, ela é uma revolucionária, que a Rainha Má, que é má mesmo, no filme, não vamos também passar pano para a Rainha Má, que ela não é muito legal, invejosa, inclusive, né, tal, mas ali ela fala bem da luta de classes. Inclusive é engraçado que ela fala: a Rainha Má não está dando comida para as pessoas, então a gente precisa fazer tortas de maçã para elas. Até o Jurandir Gouveia, num dos melhores vídeos sobre a Branca de Neve, fala isso, né? Que ele fala: ué, mas eles estão lutando porque eles estão passando fome e que eles não têm o que comer. Então a Branca de Neve precisa pegar as maçãs para fazer uma torta de maçã e dar para eles comerem. E por que eles não pegam as maçãs? Não sei. Não sei, porque era só os caras irem lá pegarem as maçãs. Ah, não, a gente tem que derrubar a bruxa para que ela... Uma zona. Ou seja, voltando para o Gramsci, ele diz que não é só o governo, a polícia, a coerção física que faz as pessoas terem essa diferença de classe, mas também a sociedade civil. Existe esse conceito, esse consenso, né, como nas escolas, na igreja e na cultura. O domínio verdadeiro, então, acontece quando se controla tanto a força, tem que controlar, segundo Gramsci, quanto o pensamento das pessoas. Não é à toa que fake news, todos esses movimentos aí, né, como a teologia da libertação, que foi lá, é o braço marxista e materialista da Igreja Católica, que vai invadindo, então, igrejas, a invasão do marxismo nas academias também, tendo como reflexo as ciências, que aí você tem aquela história do não pode negar a ciência oficial, né, que a gente já ouviu bastante. No judiciário, você não pode criticar o judiciário, porque existe um judiciário oficial. Não pode criticar as artes até, né, porque você não é livre artisticamente hoje para fazer, sei lá, um filme com um protagonista branco, homem, que seja bom, né? Você não é totalmente livre para fazer isso hoje. Então aí entram os intelectuais orgânicos, né? Que o Gramsci falou da importância desses intelectuais orgânicos, que são pessoas que surgem dentro dessas classes sociais já transformadas, né? E ajudam a formular e difundir as ideias que consolidam ou desafiam essa hegemonia, que seria o conservadorismo, né? E essas pessoas às vezes nem sabem que elas estão fazendo isso, que eu acho que é o que está acontecendo no dia de hoje. Já passaram tantas gerações que elas já estão fazendo naturalmente, sem saber que elas são massa de manobra desse tipo de pensamento. Para mudar o sistema, uma nova classe precisa formar os seus próprios intelectuais e criar uma nova visão de mundo, segundo o Gramsci. E eles nem sabem que são. Eles são frutos dessa cultura que já foi envenenada. E hoje são os CEOs, ESG, os roteiristas de cabelo azul, as atrizes militantes, né? Eles não surgiram do nada. O trabalho foi longo e a Branca de Neve é só o fruto, a cereja do bolo, ou a maçã do bolo, né? Mais bem acabado do gramscismo em forma de cinema. O Gramsci defendia também uma guerra de posição, uma lenta conquista do poder cultural e ideológico antes de tomar o poder político, que foi o que aconteceu também, né? Primeiro você muda a mentalidade da pessoa, depois a sociedade. Ele entendeu que para uma classe dominar de verdade precisa conquistar corações e mentes, e por isso a luta política também passa pela cultura, educação, linguagem e valores. É por esse motivo que o seu pensamento é muito usado por movimentos que tentam mudar a sociedade por meio da cultura, da mídia e da educação. E foi justamente para fazer com que isso acontecesse de uma forma mais prática na sociedade que um grupo de pensadores alemães criou a Escola de Frankfurt. E lá foi desenvolvida a teoria crítica, ou seja, tem que criticar tudo, não importa o quê. Tudo é criticável. Foi fundada em Frankfurt em 1923 e misturou ideias de Marx, Freud, Hegel e outros para analisar a cultura, a política e a economia modernas. E eles acabaram fazendo uma filial lá em Nova York. E aí espalharam essa bagunça toda. Assim como Marx, eles também criticavam o capitalismo, coisa que a gente também faz, mas ampliaram a análise para além da economia. Eles viram a cultura, a mídia, a psicologia e a educação como ferramentas de dominação. Um dos conceitos mais famosos é a indústria cultural. Olha só que legal, do Adorno e do Horkheimer. Eles diziam que a cultura de massa, o cinema, a rádio, TV, música pop, eram padronizadas e manipulavam as pessoas, tornando-as passivas, distraídas e menos críticas. É engraçado porque, no final, a cultura que eles gostariam tomou conta da cultura pop e a própria cultura pop se transformou no que eles gostariam
ao mesmo tempo que eles criticavam a cultura pop, como eu critico e como muitos conservadores criticam, dizendo que a cultura deveria servir para libertar e não como controle social. E eles não estavam errados, então, né, no conceito. Só que a cultura de massas e a indústria cultural tem esse poder, mas eles acabaram sendo usados com as ideias deles, que é a revolução sexual, veio da escola de Frankfurt, toda essa bagunça aí veio de lá, essa teoria crítica, né? Hoje a arte é você criticar tudo, não pode fazer uma arte que você propõe algo, você tem que criticar. Se você propôs, ai não, conservador, cara. Acontece então que, conscientes disso ou não, as ideias que foram fomentadas a partir da escola de Frankfurt acabaram se tornando a cultura mainstream, que culminou no que chamamos de wokeísmo e que está umbilicalmente ligado à indústria cultural. E Branca de Neve, mais uma vez, por isso que eu falo que ele é um filme importante, ele é a cereja do bolo disso aí. Ele está culminando nessa indústria cultural que está falindo justamente por causa desse pensamento. O resultado foi uma cultura de massa ainda mais opressora e menos profunda. Acontece que não há mentira que dure para sempre e as pessoas comuns começaram a pedir por aquela ordem retratada na Branca de Neve de 1937. Isso porque a vida em família, com valores cristãos e ocidentais pré-marxistas, são os valores verdadeiros, que vêm de uma verdade transcendente e que, quando estamos vivendo de acordo com essa verdade, o ser humano sabe, na verdade, do fundo do seu coração, que a cultura vendida por Hollywood nas últimas décadas mais oprime do que liberta. Tá, mas e o filme? Vamos parar com esse papo cabeça e vamos falar um pouquinho do filme, tá? Meus amigos, que bomba, né? Na publicidade, que eu trabalhei muito tempo, rola muito, assim, aquela coisa, um jingle fez sucesso nos anos 60. Aí o cara fala assim, não, vamos pegar esse jingle e refazer. Deixar ele mais moderno, do jeitinho que tá. Aí você começa a fazer, não, mais moderno. Não vamos falar isso aqui, que esse jingle aqui, ele falava uma coisa muito antiquada. Vamos mudando. Aí vai mudando o jingle, vai mudando, até virar um Frankenstein safado, que ninguém mais nem o pessoal mais antigo vai gostar, nem o pessoal mais moderno vai gostar, o cliente não vai gostar, o cara que tá fazendo que a gente não vai gostar, ninguém vai gostar, mas aí acaba tendo que, acabou o prazo, tem que entregar, e a impressão que eu tenho desse filme é esse. Aquele trabalho que você vai fazendo, o cliente vai pedindo para você mudar tudo, e no caso o cliente é o público, e o cliente tinha razão nessa vez, hein? Às vezes o cliente não tem, mas nesse caso tinha. E você vai mudando até ficar esse Frankenstein, que não é nem bom para você, nem bom para o cliente, nem bom para ninguém. E aí entra nessa bagunça toda a Rachel Zegler, com todo o background, né, tudo que ela falou, com a simpatia de um Pedro de Lara e o carisma de um Geraldo Alckmin, que quando entra em cena fica tentando fazer aquela cara de dignidade, que eu já falei aqui, até no Ainda Estou Aqui, que eu falei da cara de dignidade da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres, né? Aquela cara de Obama no Change, né? Que ele olha pro infinito, assim. E não convence, né, cara? Porque a gente sabe que ela é uma mala sem alça, né? O problema do filme também é que os caras tentam misturar a liderança e o empoderamento dela com uma doçura que é exigida pelo público que gostava do filme antigamente e que ela não tem nem naturalmente e nem porque a personagem escrita por ela não é para ser doce, é para ser empoderada, para ser... E essas coisas não conseguem estar no mesmo... O poder verdadeiro de uma mulher doce seria o poder da persuasão, por exemplo, o poder até do charme. Mesmo com pureza, uma mulher pode ser charmosa e a beleza encanta um homem, né? Ele pode se encantar pela beleza pura e charmosa. Então, tudo isso é a antítese de uma mulher empoderada, baixinha lá, aquela baixinha de vermelho, entrando na cidade, é o que manda aqui nessa porra. E aí uns puta marmanjo de 5 metros de altura ficam olhando lá, com medo da mulher, com 10 pessoas atrás, na Vila do Chaves, lá um monte de gente falou sobre isso, a vilinha lá, construção bizarra, parecia um teatro de adolescente aqui em São Paulo no fim do ano, você vai ver, às vezes é mais bem feito. Fica parecendo uma coisa, não sei, preguiçosa. E aí também é mais um resultado dessa cultura woke. É preguiçosa, não tem... Sabe, eu fico imaginando os caras fazendo animação em 37 lá, e o Disney chegando na sala e falando, cara, e se a gente fizesse assim? E aí o outro empolgado, pô, e se a gente pegasse isso aqui, fizesse um plano maior pra gente filmar assim? Coisas que não se fazia na época, e um dando ideia, o outro... Não interessa, ninguém via se o outro era branco, negro, amarelo, se tivesse um japonês ali no meio, ninguém ia se importar. O que importava era a ideia, e a coisa acontecendo, e a coisa crescendo. É a antítese do que acontece hoje num estúdio.
que é um monte de burocrata, inclusive entre os artistas são burocratas, que os caras ficam lá vendo, ai não falamos da minoria aqui, ai não, essa minoria aqui vai se ofender, então vamos mudar essa palavra. E aí no musical, como um musical, a música é totalmente normal, assim, não é uma música esquecível num nível, inclusive aquela que é a dos anões ali, eu ainda pensei, pô, essa música aí foi legal, eu tinha esquecido que ela já era da primeira. Falei, ó, essa melodiazinha aí pelo menos é interessante, né, das novas. Quando eu fui ver, já existia no filme antigo, eu não sei porque minha memória, vocês conhecem, eu não lembrava que ela era uma música já do filme antigo. Então, assim, totalmente, mesmo em termos musicais, muito pobre, muito pobre. E aí, você, se fosse um filme bem feito, com músicas boas, ela canta bem, a Ziegler, não dá pra negar que ela canta bem. Apesar de a personagem Branca de Neve, alguém também pontuou isso. A Branca de Neve de 37, ela tinha a voz, a doçura também estava na voz. E a Ziegler é muito empoderada, aquela voz empoderada. Tudo bem, beleza, era o personagem dela. Mas, de qualquer jeito, perde um pouco, só que ela canta bem. A Rainha Má, olha... Eu não sei, porque na hora eu tava meio com sono, porque no meio do filme ele é arrastado, eu tinha acabado de almoçar. Eu até num primeiro momento falei, olha, até que não tá tão ruim assim, de repente você começa a ver a música, a letra da música, aí você vê ela cantando, aí tem uns autotune lá, meio esquisito. Aí você fala, cara, a Rainha Má, você não vê aquela maldade divertida, sabe? O vilão, ele sempre tem um quê de divertido, até no vilão mais horrível, tipo, como é que é o nome daquele canibal lá? Hannibal Lecter. Ele tem uma inteligência, um wit, em inglês eles chamam, né? Tem um negócio que é uma graça ali, é um negócio que você odeia aquele cara, mas você odeia tanto que você fala... Como que pode ser carismático esse filho da mãe que tá matando gente? Então, o vilão, ele sempre tem... Todos os vilões da Disney sempre foram muito engraçados, né? Tipo, deixa eu pensar. A Úrsula tinha... A Cruella. A Cruella, todos os vilões, eles têm um lance daquele humor negro, que mesmo na época que isso não era tabu, né? Mas uma coisa de... O cara sempre tem uma inteligência meio acima da média e tal. E essa rainha é uma rainha assim... E aí a beleza, é mais bela, a gente já não compra essa história da beleza, mas é a beleza interior. Mas até aí é que tá, mesmo no filme antigo, a beleza anterior transparecia, ninguém precisava contar, olha, mas aquela ali, ela tem uma beleza interior. Aqui não, o espelho precisa dizer, olha, não tô falando da beleza de fora não, eu tô falando da de dentro. Porque, inclusive, a Rainha Má do antigo é um pouquinho, ligeiramente mais bonita, no sentido, ela é mais sexy até que a Branca de Neve original. Então não teria problema ter as duas serem bonitas, as duas serem, né? Mas esse tipo de beleza invejosa faz com que ela fique mais feia, porque ela, além de ser bonita, ela tem que ser bonita por dentro. Legal. E a Branca de Neve, ela é bonita e é pura, então ela é mais bonita que você. Então você vê que a comparação ali já está embutido uma beleza interior. Você não precisa ficar falando com todas as letras, que é outro problema do mundo woke. Já vou fazer mais um vídeo aí se eu continuar falando. O filme é ruim, sem graça, mas importante, porque assim, eu acho que ele marca mesmo o último suspiro da era woke, e eu não tô dizendo que não vai ter mais nada woke, mas eu tô dizendo assim, como esse movimento que tinha o poder no cinema, tinha o poder na cultura, tinha o poder na política, tinha o poder nas empresas, isso, na questão cinematográfica, a Branca de Neve está marcando o final desse momento. Não quer dizer que não existirão mais filmes empoderados, não quer dizer que isso acabou nesse sentido, mas o auge do poder dessa turma, realmente, eu acho que esse filme foi o último suspiro, O Canto do Cisne, e talvez tenham morrido com a maçã envenenada, e como eles não gostam de príncipe, ninguém vai salvar esses bostinhas. Finalizando, falando em príncipe, já dando mais um spoiler, só para... o beijo que o príncipe dá, porque eles tiveram que manter o beijo, né? Porque aí, depois de tanto blá blá blá, fala, não, vai ser mais parecido. A Rachel Zegler aqui, ela tá exagerando e tal. Aí eles tiveram que pôr um beijo. Mas o primeiro beijo é quase no canto da boca, assim, meio envergonhado, para não falar não, senão ele vai ser estuprador, não sei o quê. Então, é um beijo envergonhado. Até isso, assim,
Sabe aquela coisa assim, ela nem é feia, mas não é bonita o suficiente pra ser feia, nem feia o suficiente pra ser bonita. É tudo no meio do caminho, tudo no meio do caminho, tudo no meio do caminho, tudo sem alma, sem cor, sem beleza. E aí, beleza, tá? Você vai assistir lá, despretensiosamente, um filme que passou na sessão da tarde, tem umas lacrações lá no meio, beleza, não vai ofender ninguém. Mas, cara, você tá falando do filme mais importante, do negócio mais importante de animação do século XX. Você não tá falando de uma coisa qualquer. Por isso que chama a atenção o fato dele ser tão medíocre. Mais uma vez, eu tô falando aqui da mediocridade, né? Como eu falei do Ainda Estou Aqui, ficaram ofendidos, porque é medíocre aquela porra. Não tô falando que é... Nem falei que era ruim, mas todo mundo se ofende. Aí de um lado se ofende porque eu não falei que era bom, o outro se ofende porque eu não falei que era péssimo. Todo mundo acaba se ofendendo. Então eu espero... Nesse caso aqui, eu acho que como foi uma unanimidade, ninguém vai se ofender. Mas de qualquer jeito, se você se ofender também, é isso aí. Eu sou a favor da ofensa, que as pessoas se ofendam, xinguem, elogiem, compartilhem. Um abraço, porque eu amo todos vocês, porque Jesus pediu para eu amar, então vou ter que amar, inclusive os que me xingam. Então, um grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo Cine Quinto e até a próxima.